Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao podcast da SEAMB. Neste episódio, iremos conversar com a engenheira ambiental Marciele Bonfante Vicentim sobre recursos hídricos, abordaremos sua trajetória em órgãos públicos e na consultoria ambiental, políticas ambientais referentes aos recursos hídricos e outorga de água. Aproveitem! Está precisando de alguém para realizar serviços na área de meio ambiente ou gestão de qualidade? Confira os serviços prestados pela Qualifique Mais, nas áreas de licenciamento ambiental, outorga d'água, boas práticas de fabricação e assistência da atuação junto a órgãos como Anvisa, MAP e IMA. Saiba mais em qualifiquemais.com.br. Então, boa noite a todos. Vamos abrir aí mais um episódio do podcast da SEAMB. Hoje vamos estar conversando sobre recursos hídricos com a engenheira ambiental Marciele Bonfante Vicentim. Marciele, obrigado por estar presente aqui no nosso podcast, compartilhando um pouco aí do seu conhecimento. E antes de você já se apresentar, eu já vou também fazer a primeira pergunta, né? Que daí você já emenda aí. Como é que você começou a trabalhar aí com recursos hídricos aí? O que te trouxe para essa parte de recursos hídricos? Primeiramente, né, então, Fernando, boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui, ter recebido esse convite da SEAMB para poder participar desse podcast. E é muito gratificante poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que é recursos hídricos. Então, espero poder contribuir, né, ao longo dessa nossa conversa. Bom, então, assim, meu nome é Marciele, né, sou natural aqui do sul do estado de Santa Catarina, tenho 31 anos, sou engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho e estou fazendo agora pós-graduação em recursos hídricos. Bom, atuo ali há alguns anos, né, com gestão de recursos hídricos, basicamente 6 anos, e gosto bastante desse tema, meio que me especializei, né, na graduação para isso. Então, como que surgiu essa vontade, assim, né, de começar? Foi alguns caminhos, né, quando eu saí da faculdade, eu, como qualquer outra pessoa, acho que a maioria, né, acaba meio que perdido, assim, né, não sabendo direito qual caminho se endereçar. Mas eu sempre gostei bastante, é um tema que até não foi muito, assim, no meu ponto de vista, abordado dentro da faculdade, a parte de águas e recursos hídricos, né, mas eu gostava bastante. Então, quando eu saí da faculdade, né, eu já ingressei no meu estágio na contratação de uma empresa, e eu sabia que neste período ali da empresa, eu não era bem o que eu queria fazer. Eu gostava de trabalhar com essa parte de políticas públicas e eu tentei me direcionar para essa parte. Foi onde que daí eu vi uma vaga num edital aberto, numa rede de profissional, e aí eu vi essa vaga aberta, que era um edital do Banco Mundial, e eu me candidatei para essa vaga. Era uma vaga para recursos hídricos, para atuar ali diretamente na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Então, né, fiz o processo seletivo em 2014, eu havia ficado em segundo colocado, mas lá em 2015, depois de quase um ano, eu fui chamada, então, para essa vaga. O primeiro colocado acabou desistindo e aí eu entrei. Então, essa parceria do Banco Mundial, né, ela veio juntamente com o programa ali do SC Rural, foi um programa bastante desenvolvido, né, começou com Microbacias 1, depois 2, depois foi para SC Rural, então foi um programa bem legal desenvolvido para recursos hídricos aqui no estado. E aí, foi onde eu entrei na SDE em 2015, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do estado. Então, nesse primeiro ano, né, de contratação, eu atuei diretamente no Cadastro Estadual de Usuário de Recursos Hídricos e aí trabalhando com regras de consistência. A ideia seria que a gente montasse um cadastro que ele fosse mais automático para as análises de consistência. O que acontecia? O cadastro, né, ele é obrigatório, é um procedimento obrigatório, e aí os usuários, né, faziam sua autodeclaração, porém,
eles informavam vazões, às vezes, muito altas, né, e que atrapalhavam na gestão de recursos hídricos do Estado. Aí a gente pensando, né, dessa forma, havia mais de 100 mil declarações de usuários, era muito difícil fazer com que técnicos analisassem um por um, e a ideia foi, então, criar regras de consistência para que a gente, então, conseguisse, né, controlar um pouco os erros que tinha nos cadastros. Aí... Só tirar uma dúvida, essas regras de consistência seriam um procedimento interno da SDS, né? Seria isso? O que acontece? A gente pegava as regras de consistência, a gente elaborava e aplicava dentro do sistema. Por exemplo, assim, para finalidade de abastecimento público, né? A gente tinha ali referências que o consumo variava, né? Dependendo se eram áreas urbanas ou rurais, de 120 litros por habitante até 350, por exemplo, né? Então, a gente utilizava a regra de consistência no cadastro que o declarante não podia, né, estar informando uma vazão acima disso, ou muito abaixo, que estava considerado, então, fora de padrão. Então, tinha ali uma margem, então a gente foi criando isso para cada finalidade e para cada tipo de atividade. Então, foi um trabalho ali, né, com algum tempo de dedicação, mas com isso, né, fomos inserindo no Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos. Então, assim que o declarante iria inserir ali uma informação, acontecia muito o quê? Às vezes uma captação de irrigação, eles informavam uma vazão enorme por hectare. Então, foi um padrão, através de estudos que foram realizados, que para Santa Catarina é em torno de 6 mil metros cúbicos por hectare por safra. Então, o sistema estava inteligente, ele conseguia verificar muito abaixo disso tinha algo errado, então não passava o cadastro do usuário e muito acima também não. Então, foi um ano ali criando essas regras. Posteriormente, então, a gente evoluiu no sentido de que o cadastro já estava bem ali montado, né, com bastante coisas alinhadas. Aí foi verificado que cada técnico, então, né, analisaria a outorga e também já o cadastro de usuário de recursos hídricos, foi onde eu passei para a parte de análise técnica de outorga, né. Então, fiquei ali alguns anos, né, contribuindo também na parte de políticas públicas no que se refere a normas, a portarias, resoluções, leis, atualização, né, novas também, a gente foi criando, implantação também do sistema de irrigação, né, da outorga de irrigação no estado de Santa Catarina, que eu tive ali, eu fui a técnica responsável por isso nesse período, achei bem bacana, até porque quando eu entrei na SDE, eu era já engenheira ambiental, fazia processos de outorga, então eu conhecia bastante o lado fora do balcão, né? E quando eu fui para lá, eu tinha essa realidade de saber as dificuldades do usuário e também do empreendedor, e frente ao órgão ambiental, então a minha ideia era sempre poder trabalhar de uma forma que ficasse, né, mais correto e justo para todo mundo. E aí, na parte de irrigação, até porque, como eu sou do sul do estado, né, a gente sabe que aqui a parte de irrigação é super forte, foi adotado, então, um projeto piloto aqui na subbacia do Manuel Alves, né, que fica dentro da bacia do Rio Araranguá, para a gente começar, então, a outorgar. Foi um desafio bem grande, né, nessa parte, porque foi a primeira outorgas coletivas sendo emitidas no estado, até então a gente não tinha outorgas coletivas. Posteriormente, também ali a gente teve daí a dificuldade na questão de vazões sazonais, né, porque até então todas as portarias de outorga do estado era feito com uma vazão mensal anual, né, então todos os meses possuíam a mesma vazão. E o caso de irrigação, a gente sabe que ele também trabalha ali com períodos sazonais, então são 6 meses, né, de captação de água. Então, a gente foi trabalhando, e com vazões bem diferentes cada mês. Então, a gente foi trabalhando, né, nesse sentido sazonal. E, além de tudo, né, um grande problema também que a gente enfrentou é a questão de disponibilidade hídrica, né, que não tinha, rodamos o balanço hídrico e realmente não tinha água, né, disponível para as outorgas. Então, foi o início que a gente começou também a dar outorgas parcial, né, com a vazão que era solicitada. Então, em vez de a gente liberar a vazão total que o usuário pedia, a gente liberava com uma certa porcentagem conforme o balanço hídrico. Então, a outorga de irrigação foi um grande desafio para o estado, eu acredito que ainda vai ser.
Eu acho que talvez esse desencontro ali, você comentou que às vezes o que eles pediam acabou não fechando no balanço hídrico e também os primeiros pedidos haviam muito erros, né? Vocês conseguiram enxergar por que vinham esses erros dos usuários? Eram metodologias que não eram adequadas ou o pessoal estava chutando alto mesmo, tipo, fazendo de qualquer jeito? Eu acho que tem dos dois. Acho que Uhum, tinha usuários que acabavam declarando de qualquer forma e uhum, tinha outros que entendiam que aquela era a demanda, realmente, assim, né? Então, mas assim, antes a gente rodar o balanço hídrico no estado, a gente fez análise dos cadastros. Eu mesma analisei todos os cadastros da uhum. bacia do Manuel Alves e da de Araranguá para a gente poder ter uma visão macro e entender melhor qual que seria a disponibilidade. E mesmo ali verificando, reprovando os cadastros que não estavam coerentes para sair do balanço hídrico, a gente não, né? No caso tinha não, tem muita dificuldade ainda de disponibilidade. E acredito que isso, né, é um problema que aí vai ser enfrentado por um grande período ainda até tomar algumas medidas e soluções. Mas aí, posteriormente a isso, entrou o ano de 2019, que foi mudança de governo, e com isso aí teve toda a questão de adequação de cargos, né? Foi onde entrou um novo RH na secretaria, né? E aí foi feito pessoas foram indicadas para os cargos, pessoas internas, e foi feito entrevistas assim com as pessoas, né? Umas provas para análise de perfil e tal. Foi aonde eu virei daí gerente de outorga de direito de recursos hídricos do estado. Então, foi um outro marco bem importante ali para mim, né? Fui a primeira mulher gerente de outorga, na época com 29 anos, né? Em Santa Catarina. E, e fomos trabalhar, né? Porque desafio tínhamos um monte ali, né? A lei, né, de recursos do estado é de 1994, mas eu sentia como se a gente estivesse começando há 2 anos, há um ano, assim, sabe? Eu via como que a gente tinha muita coisa para fazer e melhorar, não tínhamos muito outorgas ainda emitidas dentro do estado, né? Era um trabalho muito de formiguinha, tinha muitas coisas sendo implantadas ainda, coisas que não andavam, que não saíam do lugar. Então, foi um desafio bem, bem grande. E ainda tudo a gente sabe que estamos dentro de um órgão público, né? Então, Uhum. tem ali todas as dificuldades. Bom, e aí, posteriormente a isso, né, até depois, na época ali de gerente de outorga, como foco principal, a gente deu prioridade, então, ao sistema de outorga, né, então, batalhamos um monte para o sistema de outorga, então, minha contratação foi foi em 2019, né, também da nova diretora, mas foi um desafio que a gente pegou para a gente, assim, e até final de 2019 a gente estava com o sistema contratado, né, então tínhamos ali, a gente via como uma das principais soluções naquele momento o sistema de outorga, né, que ia agilizar, ia deixar o processo menos burocrático, íamos ter ali um banco de dados mais eficiente. Então, naquele período que assumimos, né, tanto a diretora, a gente teve um apoio enorme também dos secretários na época, que apoiaram a causa, que não adiantava a gente querer e não ter apoio deles. Aí batalhamos um monte, conseguimos, né, pegar o código-fonte do sistema de outorga do Rio Grande do Sul, fizemos um termo de cooperação técnico com o Rio Grande do Sul, e aí nisso, o que a gente poderia de ter, por exemplo, 5 anos de implantação do sistema de outorga, a gente reduziu a 2 no estado, porque a gente pegou um sistema pronto, só readequando daí para os dados de Santa Catarina. Mesmo assim, já ia dar um trabalho, mas foi a solução mais rápida e mais barata que a gente comprou na época. E no final de 2019, já tínhamos contratado até a empresa que iria daí desenvolver o sistema. Então, foi um grande marco que eu vejo assim para o estado. Pode ir. Uhum. E comentou aí, a gente vai crescendo na carreira, e as responsabilidades vão vindo, né? Aí tu Sim, comentou do sistema de outorga, seria o que está hoje em vigor ali, o CIAUT, é isso, né? isso seria Não o sei se é CIAL. CIAUT, CIOUT. Isso. E para quem não está
pessoal acadêmico, né, também, e também para quem não atua diretamente na parte de recursos hídricos, se puder comentar um pouco aí sobre o que a gente falou bastante de outorga, de recursos hídricos, o que seria essa outorga e para que ela serve aí, né? Sim, então o CIOT, né, ele é um sistema de outorga do Estado, hoje ele é oficial, então, né, tá ali para realmente a gente poder estar fazendo de uma forma mais rápida a outorga dentro do Estado. E a outorga nada mais é que um ato administrativo, né, que o órgão outorgante, nesse caso aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né, por meio da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, que faz, então, ali a liberação do uso para o usuário, né, do direito de uso de água. Então, assim, tem um prazo de máximo que pode ser outorgado, né, que seria de 35 anos pelas leis, tanto nacional como a estadual, e essa outorga, ela dá o direito, então, não é nada mais que o usuário a usar a água por um determinado período de tempo. Então, é como se fosse uma licença ambiental, né, para a sua atividade de operação, para quem não entende muito, mas é uma licença, né, uma outorga de direito para utilizar a água da tua atividade, do teu empreendimento, e também não necessariamente para captações, né, como também para intervenções. Então, a gente tem que desassociar que a outorga é só para captação de água superficial, subterrânea. A outorga é para qualquer intervenção que vai causar no corpo hídrico, um desvio, uma passagem molhada, um barramento, né? Enfim, todo esse sentido precisa de outorga. Acontece que no Estado, né, tem alguns procedimentos que são outorgados e outros dispensados de outorga, porque ainda não tem critérios técnicos definidos, né? Mas, de qualquer forma, a outorga, ela é tanto para captações e para qualquer intervenção em recursos hídricos. E é muito importante, sabe, Fernanda, porque a gente vê, assim, que a outorga, ela assegura, né, o usuário daquele direito de uso, como eu comentei no início, temos ali grande problema de disponibilidade hídrica, então quem tem uma outorga, ela já está um pouco mais segura, né, do seu direito de uso, fica à frente de outras pessoas, né, que ainda não solicitaram, né, e também tem a questão da gestão de recursos hídricos para quem está lá no órgão outorgante, né, conseguir visualizar como é que está a demanda de água, quais são as finalidades que mais estão consumindo, né, e a prioridade ali, que é o abastecimento público. No fim, auxilia o governo do estado, o governo federal, a ter um planejamento do uso da água, né? Porque daí ele vai limitar o usuário, ele só pode utilizar, sei lá, 50 litros por segundo e por aí vai, né? Ele estabelece um limite para aquela bacia, né? Para a bacia e por corpo hídrico também, né? A gente, ali, a Secretaria, ela trabalha com o SADPlan, que é um sistema de planejamento de gestão da água, e ela trabalha por autobacias, então são por trechos de rio. Tem trechos de rio que a gente não vai ter disponibilidade hídrica hoje, por exemplo. Então, você pode fazer uma solicitação de outorga e você não vai conseguir. Agora, tem trechos de rio que a gente tem uma disponibilidade hídrica, mas às vezes não é total que o usuário está pedindo, porque temos lá uma captação grande de abastecimento público e a prioridade, né, foca no abastecimento público. A gente trabalha no estado com uma vazão de referência, que é a Q98, né? Então, em 98% do tempo, a gente tem aquela água, né, no nosso corpo hídrico. Porém, o termos de outorga é 50% da Q98, então a gente só pode outorgar 50% da vazão de referência. E ainda assim, outorgamos 80% dessas 50% da vazão de referência para abastecimento público e 20% para qualquer outro uso. Então, vai se limitando, vai reduzindo, e essa é a questão, né? O cadastro de usuário estadual de recursos hídricos é outra ferramenta muito importante para a gente entender quais são os usos, né, e as finalidades. Então, é ali que o Estado consegue estar fazendo uma gestão eficiente de recursos hídricos da água, né, da disponibilidade. E normalmente, que nem tu comentasse ali, normalmente quando o pessoal comenta de outorga, sempre se acaba vindo em mente, né, água superficial, né? Exatamente. Mas também é para poço, para captação de água subterrânea, né? E, se eu não me engano, eu acho que também ocorre para despejo de efluente, né? Isso. E aí tem as captações subterrâneas também, né? Então, todos os poços, né, devem ser outorgados. E tem a autorização de perfuração de poço também. Então, antes de perfurar um poço, né,
tem que pedir uma autorização para a Secretaria do Estado para liberação e posteriormente daí pedir a outorga de direito de uso. Porque como no licenciamento ambiental, tem a outorga. Primeiro você tem a outorga preventiva, depois a outorga de direito de uso, né? E é nesse sentido. Para a outorga subterrânea, a autorização de perfuração de poço, ela funciona como uma outorga preventiva, né? E aí você não tem direito de captar, você só tem direito de perfurar. E a outorga de direito de uso depois captação subterrânea, então, para você poder fazer o uso da água. Mesma coisa na captação superficial, você vai ter uma outorga preventiva, né? Não vai poder fazer captação, é apenas para título de investimento, né? Até porque se você for implantar um grande empreendimento, né? Depois você vai verificar que não tem água ali para fazer aquela captação. Olha a inviabilidade do teu processo, né? Você primeiro constrói uma grande empresa e depois não tem um recurso ali de água para poder trabalhar. Então, é interessante utilizar bastante a outorga preventiva nesse sentido. E tem também a questão do efluente, né? Do lançamento de efluente. O que acontece? No estado não é outorgado ainda o lançamento de efluente e aí sim entra a parte de dispensa de outorga, que é quando não tem os critérios técnicos definidos, o Estado ainda não tem uma análise certinha, precisa ali verificar. Hoje, o Estado adota tudo como classe 2, né? Uhum. Então, precisa ser feito estudos ainda para definir, para ter carga de poluente, verificar todas as questões para poder fazer os cálculos da disposição, né? Então, por isso que hoje o Estado dá uma dispensa de outorga para efluentes, para lançamento de efluente. Uhum. E no caso, a gente está comentando bastante da pessoa ter a outorga e tudo mais. E quem não tiver outorga pode ser multado, fecha a empresa, tem algum. Quais são os problemas que pode acarretar aí para o pessoal? É a mesma coisa, tem fiscalização, pode ter, né, atuação, embargo, multa, Uhum. tudo isso, porque a outorga, ela está vigente no Estado, ou seja, se você faz uma captação, você tem que ter ali pelo menos o cadastro, a dispensa, um uso significante, que pode acontecer, né, da tua vazão não ser considerado significante, então não entrar com pedido de outorga, mas sim de um uso insignificante, e aí por diante. O que acontece muito é que as empresas acabam, né, levando, né, até onde dá. Mas hoje em dia, com a licença ambiental, a própria condicionante das licenças ambientais é ter a outorga, né, de direito de uso. Foi uma amarração bem feita entre o Estado e o licenciamento, porque o IMA é vinculado à SDE, né, então é como se fosse um órgão só, né, são vinculados, apesar de ser um instituto de meio ambiente, ela está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento. Então, as ações ali são importantes que sejam, né, em conjunto. E com isso a gente conseguiu amarrar bastante a questão da outorga. E aí conseguimos amarrar bastante essa questão da outorga junto com o licenciamento. Então, hoje as empresas que têm licença ambiental, já nos condicionantes, são obrigadas a fazer a outorga. E as que não têm ainda, né, tinha muita denúncia, né, o que acontece, ia fiscais, acaba atuando, fiscalizando, embargando quando não resolvia, e assim por diante. Pessoal de área rural, então imagino que a denúncia comia solto, né? Porque daí o pessoal, lá o fulano lá de cima tá pegando mais água que eu aqui embaixo, então eu acho que já deve ter visto muito de conflito de uso de água, né? Sim, bastante. Tem bacias específicas mesmo que tem bastante conflito. Aqui do sul do estado, por exemplo, a questão de irrigação com abastecimento público, com seixos, né? Então, assim, com parte de mineração, tem bastante conflito. Lá na parte do Itajaí também tem a questão de irrigação com abastecimento público. Na parte do oeste tem a questão também de mais criação animal, né? Que tem bastante demanda e pouco uso. E pouca demanda, mas ali no interior, né, tem umas regras mais específicas para a área rural, então não tínhamos tanta reclamação, né, a área rural, quando é para consumo de familiar, o poço, por exemplo, não precisa ter outorga de direito de uso da água, ou então a parte de irrigação, quando a gente plantou ali a resolução, foi com um cronograma para as pessoas poderem se regularizar.
Então, ela foi estendida esse prazo, né? Então, ainda estamos todos regularizados, teoricamente. E a parte do poço também. Então, o poço, ele acabava ali o prazo em 2019, se eu não me engano, foi renovado para mais 2 anos, que vai acabar agora recentemente, se eu não me engano, no início de janeiro, fevereiro de 2022, para que todos aí tenham a regularização. Então, assim, tem essas resoluções no estado que ainda tem prazo para regularização. A questão de poços já existente é a de irrigação é outro. Então, essas pessoas, elas não estão tão irregulares assim. Elas têm um prazo para se adequarem, mas o prazo chega, né? É isso que a gente sempre comenta. Então, é importante estar ali regularizando. No caso, a gente está comentando bastante para a situação em Santa Catarina, né? No caso, a pessoa vai ter que, para procurar essas resoluções, qual órgão que ela atualmente ela procura, né? A gente está gravando aqui no final de 2021, né? Dezembro de 2021. Que órgão que está responsável hoje por esse... Onde é que a pessoa pode localizar essas informações, né? Sobre a outorga, tudo diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Ela é o órgão gestor de recursos hídricos. Então, assim, não tem uma outra, no caso assim, tem os comitês de bacia, mas eles não outorgam. Então, tudo fica direcionado em Florianópolis, né, com a secretaria. E todas essas legislações, resoluções, portarias, se encontram todas no site Águas, né, www.aguas.sc.gov.br. Então, ali tem todas as atualizações. Claro que tem algumas coisas que são mais atualizações mesmo, assim, ultimamente, anda saindo bastante coisa por causa do CIOT, então tem que atualizar as portarias antigas e resoluções, acaba que eles não colocam tão rapidamente no site, mas quem acompanha ali o Diário Oficial da União consegue ver que quando foi publicado, datas, tá tudo aí. E tu tem observado algum... No caso ali, o CIOT, ele veio do pessoal ali do Rio Grande do Sul, né? Tu tem observado como é que funciona o procedimento de outorga em outros estados? É similar? Tens algum contato? Eu lidava, né, na época da Secretaria diretamente mais com o pessoal do Rio Grande do Sul e Paraná, que o pessoal do mais sul do país, né? E o Rio Grande do Sul eu vejo que é mais parecido com Santa Catarina. Mas atualmente trabalhando lá em Minas Gerais, né, com o IGAM, noto bastante diferença de forma de procedimento. Apesar de a gente ter ali a lei nacional e tudo que embasa os recursos hídricos, né, os procedimentos internos são bastante divergentes, assim. Mas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina eu vejo bastante semelhança. Você comentou ali que trabalhou em Minas Gerais. O IGAM é o Instituto de Meio Ambiente Estadual, né? Instituto Mineiro de Gestão de Águas lá de Minas Gerais. É já específico para gestão dos recursos hídricos. Isso, é como se fosse a SDE de Santa Catarina. Ela é órgão gestor lá de recursos hídricos. E como é que tem sido o seu trabalho lá? Você atuou... A gente comentando Minas Gerais, a gente já lembra da situação lá do Brumadinho e toda... Você atuou nesse sentido ou é outro projeto? Então, né, inicialmente, daí com a saída minha da SDE, eu participei de um outro processo, de um outro edital aberto, que era esse que estava para Minas Gerais, com recursos hídricos também, e era para trabalhar especificamente com a regulação dos recursos hídricos voltados para o rompimento das barragens de Brumadinho. Então, o IGAM fez essa contratação, né, junto comigo entre algumas outras pessoas, e eu estou ali já quase 1 ano no IGAM, atuando especificamente com regulação de recursos hídricos, né, que é o outorga, procedimentos nesse sentido, voltados para a barragem de Brumadinho, o rompimento, né, das barragens de Brumadinho. E é uma experiência bem incrível também, nada muito... a gente lida todo dia, né, com a questão ainda das mortes, ainda tem 8 vítimas sendo procuradas, né, então os bombeiros ainda têm áreas que não podem ser tocadas, encostadas, são áreas ainda de restrição para a parte de recuperação. Então, até não encontrar essas vítimas, que eles tratam assim, com muito carinho, eles conhecem o nome das pessoas, das vítimas,
e eles estão lá todos os dias na busca. Então, a gente trabalha nas partes que já estão liberadas pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, desde 2019, quando aconteceu o acidente, eu entrei depois, então, nesse primeiro momento, eu nem imagino como que foi a situação, visto que ficou praticamente, né, todas as captações ali foram interrompidas por causa do rompimento da barragem. Então as pessoas ainda hoje encontram-se assim com algumas, né, comunidades e bairros menores com caminhão-pipa, né, sendo abastecidos com caminhão-pipas, e já tem outras tantas soluções que estão sendo desenvolvidas para atendimento da população e também para que volte as atividades, né? Mas, de certa forma, então, o meu trabalho lá é diretamente assim, né, com a parte de outorga voltada ao acidente. E só para também destacar, né, que desde o momento do rompimento até agora, são mais de 400 portarias, outorgas e solicitações, né, por parte da empresa responsável da barragem para tentar atender a demanda ali do pessoal, né. Mas é isso, ainda continua com umas restrições de uso ali do Rio Paraopeba, por exemplo, que foi o rio principal atingido. Então, desde 2019, eles entraram com essa restrição de uso da água de captação superficial do rio. Tinha muitos contaminantes, né? Não era uma água segura. Ainda hoje, por mais que eles façam diversos acompanhamentos, programas de monitoramento, ainda eles não liberaram. Então, continua até hoje esses usos de captação superficial do Rio Paraopeba sendo não liberados, né, para consumo. Então, o que a gente outorga praticamente são poços, né, para eles lá, né, e também a questão daí de algumas captações superficiais fora da área do Paraopeba. Ali também tem, você comentou da água, eles ainda estarem meio receosos. Eu, pelo menos, ali foi o rejeito que era colocado era de minério de ferro, né? O principal, eles chegam a comentar alguma coisa do principal contaminante, de ser muito ferro, turbidez, sólidos e isso? Tem bastante coisas nesse sentido, mas assim, como eu não lido diretamente com essa parte da qualidade da água, aí eu não sei te falar que exatamente quais são os parâmetros, mas tem vários assim que são monitorados constantemente, e tem até bem legal, mas o site ali do IGAN, enfim, do CISEMA, né, que é o Sistema Geral de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. São várias ali, tem a FEAM, que é a parte de licenciamento lá, e tem ali a questão de todos os dados que foram coletados nesse período. E até na empresa, né, na empresa que foi a responsável ali pelo rompimento das barragens, eles atualizam ali constantemente. A gente faz reuniões também mensalmente com o Ministério Público, né, então tanto o governo de Minas Gerais como o Ministério Público, eles são muito rigorosos, né, quanto a essa parte de recuperação. E também, né, constantemente a gente está fazendo reunião com a parte da empresa responsável pela barragem para alinhar programas, projetos. São inúmeros programas e projetos, né, que eles desenvolvem. Então, fora a parte de outorgas em si ali de processo, eu cuido de toda essa parte também dos programas e acompanhamento dos projetos que estão sendo desenvolvidos ali na bacia do Paraopeba. Eu acho que é interessante levantar, a gente já comentou talvez em outros podcasts, vai ter esse comentário em outro ainda que vai sair, essa parte das áreas de atuação, né? A gente está comentando de recursos hídricos, meio que focando na parte de políticas, né? Políticas ambientais. E dentro ainda das políticas ambientais existe vamos dizer, outro ramo da qualidade da água, que às vezes o engenheiro ambiental não se especializa, né? Tem muito caminho para seguir ainda dentro da parte de recursos hídricos, né? Para o pessoal se especializar. Muito, até como assim, para entender, aqui em Santa Catarina a gente também dividia a parte de regulação de recursos hídricos, né? E a parte de planejamento, qualidade, monitoramento. Então, a mesma coisa lá no IGAN. No IGAN tem uma secretaria
apenas para monitoramento, tem, no caso, uma diretoria, né, apenas para monitoramento, outra apenas para qualidade, outra apenas para outorgas e regulação de recursos hídricos. Então, é muito amplo, porque não tem como, né, uma única área, mas sim, todo o engenheiro ambiental ali, né, a gente sabe que a gente também pode fazer essas análises, acompanhamento, mas ou foca em uma parte dentro de um todo, ou a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, é isso. O meu foco maior, realmente, é a parte de outorga e regulação, a gestão da parte de recursos hídricos nesse sentido. E também tem, deixa eu olhar aqui a minha colinha, na parte de políticas também tem a parte de escassez hídrica, né? Tem. Até recentemente eu estava ouvindo tem um podcast chamado H2O, se eu não me engano é do pessoal ali da Federal do Paraná, e eles tinham entrevistado o Carlos Tucci, o famoso ali pelo livro de hidrologia, né, da UFRGS, e ele estava comentando que a parte de segurança hídrica é uma questão que vai, daqui nos próximos anos, vai pegar bastante, porque se mal se tem, às vezes, uma gestão de quando tem o recurso, imagine, então, quando não se tem o recurso. Então, tu tem que ter um planejamento para quando o problema bater na porta, né? Tu tem visto que as secretarias aí do Estado, na parte de gestão, eles têm algum planejamento, o pessoal está preparado? É bem difícil a parte de crise hídrica, né? Então, desde 2019 também a gente vem enfrentando aqui, pelo menos em Santa Catarina, um dos piores cenários, né, de escassez hídrica, né? E é bem isso que tu comentou, sabe, Fernanda? A gente vê que geralmente a gente atua na dor, né, que a gente fala, né? Sempre quando o problema já está aí. Quando eu estava ali em 2019, a gente começou esses assuntos, né? A gente criou ali um grupo, foi criado junto com a Defesa Civil e a SDE para fazer esse levantamento, boletins hidrometeorológico, né? Que até hoje continua feito e desenvolvido, e hoje está bem melhor, está bem mais desenvolvido, então eu vejo que a SDE está tomando algumas medidas que é necessário. Então tem esse boletim de acompanhamento que eles verificam, tem programas hoje, né, que eles estão tentando fazer de investimentos na questão para prevenir a crise. Os comitês de bacia também, né, eu vejo que cada um, vendo a situação, foi ali, tentou fazer alguma ação, né, para minimizar. Mas são ações meio, né, paliativas, assim, não vejo tanta efetividade. Claro, a gente sabe que, por exemplo, aqui no sul do estado, para dar conta da escassez hídrica, que, principalmente agora que é uma época de produção, né, de arroz, da rizicultura, faltou um pouco, né, não choveu um pouco, já falta água para a produção. Isso é uma coisa bem, bem grave, né? E se não for a barragem, por exemplo, que está para sair há anos e não sai, aí que tá, começa essas questões que envolvem precisa, e que a gente não vê tanto investimento numa coisa maior, numa coisa mais macro, né, que possa ajudar mais pessoas. E aí, nesse sentido aqui, o que a gente vinha apoiando, né, foi fomentado linhas de crédito, né, na época até que também que eu estava, para que os agricultores conseguissem fazer açudes dentro das suas propriedades, para que caso, né, tenha um período ali de escassez, eles estão assegurados dentro da sua própria reserva, né. E tanto que não ia ser solicitado uma outorga de direito de uso. Hoje eu não sei como é que está esse andamento, efetivamente, assim, do programa, mas são soluçõezinhas pequenas que eu vejo que vão ajudando, né, que vão cada um ter a sua reserva, vai deixar de tirar aquela captação da água do rio, né, vai acabar aproveitando quando tem uma chuva, e questões assim também dos comitês mesmo, né, fomentar dentro o comitê está mais perto do usuário, né? A gente sempre fala que o comitê é um braço da secretaria. Então, os comitês de bacia estão ali, junto do usuário, eles conhecem maior as dificuldades, né? Tem os planos de bacias também, né? Então, tem o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que trata ali das dores maiores, mas tem os planos de bacia que tem ali as medidas que devem ser feitas também, né? Para prevenção ali das crises hídricas. Então, tentar seguir o que está ali dentro dos planos de bacias hidrográficas e realmente fazer.
Claro que o que está sendo feito ali é um monitoramento, mas eu não vejo muita solução. Eu acho que a solução é realmente essa parte mais macro mesmo para ir diminuindo, né? E a conscientização de cada um também, né? Que não adianta também a secretaria ou o governo dar recurso e as pessoas também não estarem sensibilizadas, conscientizadas que a água realmente vai chegar um momento né, que a gente sabe que não vai ter, assim, ela não é infinita, né? Até lendo alguns artigos ali para o mestrado, vendo material de modo geral, como tu comentou, é uma questão macro, né? Não é só o município resolver, o comitê de bacias. Sim. Tem situações que tu vê por exemplo, da questão da Amazônia, alguns estudos, se está ocorrendo desmatamento lá naquela região, tem uma correlação com a quantidade de chuva. Afeta diretamente. Então não é uma coisa que só o município ou só o comitê de bacias que vai estar atuando. É necessário aí uma ação conjunta muito maior, né? Numa escala macro mesmo para resolver o problema. Hoje com o boletim ali hidrometeorológico, outras ações que a Secretaria está tomando, a gente consegue verificar. Teve um melhoramento aqui nesse município, né? Por exemplo, a quantidade de chuva está ok, aqui a gente já vê que vai entrar numa zona vermelha, consegue ter esse acompanhamento, o Estado consegue, né, tá trabalhando. Mas a gente viu recentemente a questão das hidrelétricas, né, por exemplo, que faltando água, as hidrelétricas não tem como trabalharem, aí tem a questão toda da energia, aí já vem a questão de que muitos, né, não querem que tenha termoelétricas, por exemplo, mas se não tem água no rio, não tem um preparo, não tem energia da hidrelétrica, aí como é que as pessoas vão viver sem energia? Aí começa, é bem o que você comentou, né, é um ciclo, tudo interfere, então não ter água para uma hidrelétrica é muito grave, né, não ter água para uma geração de energia que todo mundo, né, hoje em dia vive praticamente de hidrelétricas. Então, qual que é a medida, qual que é o segundo plano, né? Qual que acho que precisa de umas ações maiores. Não que o que está sendo feito não é útil, porque tem que começar, né? De alguma forma, acho que tem que começar, é importante sair e começar a trabalhar, mas realmente as medidas maiores são bem importantes, assim, uma visão maior. E, Marcelo, antes da gente encerrar, tens alguma sugestão aí para o pessoal que quer atuar com recursos hídricos? Uma mensagem para o pessoal, o que tu diz para a turma aí? É uma área bem específica dentro da engenharia, né? Até tenho vários colegas, né, que se formaram comigo, que eu encontrei durante a carreira, que de engenharia ambiental, ele trabalha com resíduos, trabalha, né, com licenciamento ambiental de forma geral, trabalha com tudo um pouco, e focar em recursos hídricos específicos é bem difícil, mais raro. Mas eu acho uma área, assim, ótima para trabalhar, muitos desafios, mas é isso que é legal, é isso que move a gente, né, tentar melhorar, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei em estar como gerente, para tentar diminuir a dificuldade dos outros e mover tentar agilizar os trâmites burocráticos, que eu acho que não leva a nada isso, né, toda essa questão de papel, de documentos, às vezes, que nem são relevantes. Então, acho que essa é um desafio bem legal aqui, que é interessante. E a questão também de recursos hídricos, ali tem um monte de meios, né, e formas, agora também com a questão do novo, né, marco do saneamento, né, olha a quantidade de oportunidades que vão abrir, quantas portas ali que a gente vai ter vai surgir um mundo de novas oportunidades ali, né? A gente sabe que o saneamento, ele é um trabalho ainda muito pequeno também, que merece ali muita atenção, e com os prazos que tem ali, bem desafiadores do novo marco regulatório, né? Ele vai ter ali uma grande oportunidade para várias pessoas, então é uma área que se as pessoas têm interesse, agora é o momento de entrar para conseguir um espacinho na parte de saneamento e recursos hídricos. Então, Marcelo, gostaria de agradecer. Você depois pode estar deixando aí, o pessoal que quiser te acompanhar nas redes sociais, pode comentar o seu link ali, o seu usuário. E agradecer o pessoal que também está ouvindo pelo nosso podcast, que ouviu até agora.
A Marcele passou bastante informação aí sobre recursos hídricos. E, Marcele? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Fernando, pela oportunidade, pelo convite, né, pela CEAMB também, que é muito importante para o Estado, né, uma associação que ajuda muito os associados. E falar também, né, que além de eu estar hoje atualmente no IGAM, eu tenho uma empresa, né, a Qualifique Mais. Trabalhamos ali uma empresa de consultoria, cursos e treinamentos voltada ao meio ambiente e segurança alimentar. Então, dentro dessa empresa também, né, a gente acaba fazendo cursos e treinamentos na área de recursos hídricos também. E para quem tem dúvidas, só entrar em contato ali pela Qualifique Mais, né, no Instagram, ou também diretamente ali no meu Instagram, Marcele Vizentin, tá? E mais uma vez agradeço, é muito gratificante para mim poder estar falando aqui sobre um assunto que eu gosto tanto. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, sobre recursos hídricos ali para o pessoal que está nos ouvindo. Com certeza, Marcelo, ajuda bastante a turma aí. Obrigado. Qualquer coisa a gente pode fazer um podcast 2. Fazer a parte 2 aí para continuar a conversa. Certo. Então, pessoal, vamos despedindo e até a próxima. Obrigadão, até mais. O mercado profissional está sempre avançando. E como você está se atualizando? Não fique para trás. Confira os cursos da Qualifique Mais sobre boas práticas de fabricação no setor de alimentos e sobre procedimentos de outorga de água em Santa Catarina. E mantenha-se atualizado. Confira mais em qualifiquemais.com.br. E chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a você pela atenção e ficaremos gratos se você nos ajudar a divulgá-lo. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até a próxima!